Olá, meus amigos e minhas amigas aqui da TV CI. A partir de hoje, além do programa Voz do Litoral, a gente vai estar juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no TonyCast. Um programa de entrevista, bate-papo, descontraído, como se nós estivéssemos aí na sala da tua casa, batendo papo com as mais diversas figuras que vão passar por aqui. E a gente vai abrindo esse nosso primeiro programa justamente com o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, campeão de votos de toda a história política da cidade de Paranaguá. Adriano, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Tony. Prazer estar aqui, prazer estar participando do TonyCast. Desejo muito sucesso. Obrigado. Nessa tua novo programa, que tenho certeza que vai ser importante para Paranaguá, para todo o litoral, para as pessoas que poder assistir e também participar aqui dessa mesa aí, que eu tenho certeza que vai sair faísca aqui. Às vezes vai. Né? Isso é bom, Tony. Bom, Adriano, vamos começar falando desses seus 100 dias de governo que completaram aí recentemente. E é claro que você esperava o tamanho da tua vitória para começar a conversa? Tony, o que a gente percebia era um sentimento de mudança nas ruas. Isso estava muito claro quando nós fazíamos as nossas caminhadas diárias por toda Paranaguá. As pessoas entenderam que Paranaguá necessitava de uma mudança de gestão. Nós tínhamos um grupo político que dominava a cidade há 32 anos. Nós respeitamos quem passou como prefeito. Respeitamos todos, né, Tony? Porque cada um deixou a sua marca, trabalhou da sua forma, da sua maneira. Mas nós viemos com uma maneira diferente de poder atuar na cidade, de poder trazer políticas públicas que atendam a necessidade da nossa população, uma política voltada para o desenvolvimento de Paranaguá. Então, toda essa proposta de campanha, ela se refletia com o retorno das pessoas abraçando a nossa campanha, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Nós imaginávamos uma vitória, tínhamos até alguns palpites, né, em relação a isso, né? Eu cheguei muito perto daquilo que eu imaginava, né, que nós faríamos, mas eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com tudo que aconteceu. Foi uma campanha linda, uma campanha de propostas, uma campanha sem atacar ninguém, fomos atacados, a gente sabe que é normal, né, do processo político, mas muito satisfeito. E agora, é claro, a gente tem muito trabalho para se realizar. No momento em que o ex-prefeito e o governador aderiram à campanha do teu principal adversário, ali você achou que deveria mudar de estratégia ou você manteve a mesma porque estava sentindo que o povo estava com você? Tony, nós, como eu te falei, o sentimento era um sentimento muito forte de mudança. E nós tínhamos certeza do trabalho que nós estávamos fazendo. Nós não precisamos mudar a direção durante a caminhada, porque essa caminhada não começou nem no período pré-eleitoral e nem no eleitoral. Já fazia tempo que você visitava os bairros. Exatamente, fazia muito tempo que nós estávamos nessa construção de plano de governo com toda a sociedade, né? Você que acompanha muito bem as redes sociais, está muito ligado em tudo que acontece na cidade, você percebia que nós estávamos fazendo esse trabalho de construção do plano de governo com toda a sociedade, com empresários, com lojistas da cidade, com entidades religiosas, com associações comunitárias, com as pessoas batendo de casa em casa. Então foi essa construção que trouxe, claro, esse resultado espetacular. Você... É uma pergunta que eu acho necessária agora. Pode fazer também. Falei que vai sair faísca. Você tem noção da responsabilidade que você assumiu a partir dessa diferença de votos? E você sabe que você está no poder, as pessoas começam a cobrar. Sim. Eu vejo que tem eleitores teus que já estão começando a cobrar. Sim. Porque é normal, né? Você está no poder, você é o cara agora. Então, te pergunto por conta da UPA, que é uma das tuas promessas de campanha. Eu quero que você comente se você já sabia, tinha noção do problema que tinha já na UPA. Eu vejo que as pessoas estão reclamando de poucos médicos nos postos de saúde. De que maneira você está trabalhando nesse sentido? Tony, a cobrança ela deve ter, independente de quem votou ou não votou em nós. Tem que cobrar, porque se nós somos eleitos, estamos lá para resolver os problemas da cidade. Inclusive, logo no início que nós assumimos o mandato, me fizeram uma pergunta: como que você vai resolver a UPA? Eu falei, olha,
Nós temos algumas frentes de trabalho que nós estamos organizando, mas uma coisa eu sei, nós vamos resolver. E hoje, Tony, eu posso falar com toda tranquilidade que aquilo que acontecia na gestão passada, de 8, 9, 10 horas de espera na UPA, isso não acontece mais. Nós colocamos o Dr. Wilson Moraes para poder fazer gestão na FASP, que a FASP é que faz a gestão na UPA. Nós fizemos algumas modificações, né, em relação a isso. Fizemos alguns estudos para levantar os gargalos na UPA, por exemplo, o dia de maior movimentação, segunda e sexta-feira, né? Então fizemos todo esse trabalho, motivamos a equipe e hoje a equipe está dando uma resposta super positiva. Eu tenho postado nas minhas redes sociais, por exemplo, 9h30, 10 horas da manhã, alguém da UPA faz um videozinho, pediatria zerada, unidade adulta zerada, e eu posto no meu stories para mostrar à população que é uma nova gestão, que isso mudou. Claro, Tony, que não vai ser sempre assim, que nós estamos falando de saúde, a gente tem que ter pé no chão. Muitas vezes alguma coisa vai acontecer que vai criar um congestionamento de pessoas aguardando na UPA. Saúde pública é assim. É assim. Não adianta. Por exemplo, no dia de ontem. O dia de ontem foi um dia totalmente atípico, porque nós tínhamos 56 pessoas que foram atendidas na emergência. Nós temos 6 médicos no corredor para atender as pessoas, temos um médico na emergência, um médico na observação. Ontem tivemos que tirar médico do corredor para ir para a emergência pelo número de pessoas necessitando desse atendimento. E quando alguém vai para a emergência, Tony, você sabe que não é você fazer um exame básico, você dá o remédio e a pessoa ir embora, como é no corredor. Sim. Na emergência, precisa do médico junto ao paciente. Às vezes tem que fazer uma sutura, tem que um outro tipo de tratamento, e a pessoa fica lá 2, 3, 4 horas na emergência sob supervisão médica. Ontem foi um dia desse. O tempo de espera foi até 4 horas de espera. Por quê? Porque teve cerca de 56 pessoas ao longo do período que precisavam do atendimento na emergência. Entendi. Uma vez eu comentei com você sobre o prefeito João Rodrigues. Certo. E eu estou te comparando a ele. Eu trabalhei com o João Rodrigues no SBT 10 anos e depois na prefeitura, na parte social, a gente trabalhou junto. E o João está no 4º mandato, também ganhou com 80%. Foi espetáculo. Né? E ele tem até hoje esse hábito de ir junto, ir lá na rua, atender o povo, conversar com as pessoas, enfim. E eu notei que você também está fazendo isso, que é uma coisa tua, né? Digamos, eu te vi de madrugada nas enchentes aqui de Paranaguá. São vários aspectos. Na UPA você já foi várias vezes, porque a cidade, não estamos aqui para criticar ninguém que não esteja presente, mas eu digo assim, a cidade, você assumiu uma cidade com muitos problemas, né, e que não é fácil para resolver. Nós temos muitos problemas aqui estruturais que vai demandar tempo, e a população precisa de ter calma, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente vai avançar aqui para outros assuntos, inclusive, e eu estava até falando para você sobre a questão social, né? Eu costumo dizer, se você não concorda comigo, fique à vontade, que nós temos 3 tipos, no mínimo, de moradores em situação de rua. O morador em situação de rua porque algum problema familiar, alguma questão... Uma questão emocional, exatamente. Um rompimento, né, com a família. Ele vai para a rua, ele se torna um alcoólatra, ele não faz mal para ninguém, a não ser para ele mesmo. Nós temos criminosos em situação de rua e nós temos pessoas com problemas psicológicos agressivos. No CAPS, eu tenho notado que pessoas que nos procuram, que uma consulta ou um encaminhamento está demorando 2 anos. Eu falei até com uma senhora que tem uma irmã que está na rua porque não consegue recolher, ela é agressiva e eles foram para Ponta Grossa atrás de ajuda. O que você pode falar sobre essa questão? Tony, é uma questão muito delicada, mas muito delicada mesmo. Eu não vim aqui para criticar ninguém, mas aqueles serviços que poderiam diminuir essa população em situação de rua não foram executados ao longo dos anos.
Vou explicar a você o que nós enfrentamos hoje. Além do que você colocou muito bem, essas pessoas em situação de rua, tem criminosos, tem problemas emocionais, rompimentos familiares, de laços familiares, mas a prefeitura não tem estrutura adequada para atender. Foi isso que nós pegamos. Não tem estrutura adequada. Por exemplo, você está falando agora do CAPS. Recentemente, nós íamos receber uma visita do representante do governo federal para avaliar o trabalho do CAPS. Mas não sei se você viu como nós recebemos o CAPS, como ele estava, ali na Belmiro Sebastião Marques, com aquela escora segurando a marquise. Uma escora de madeira. Esse foi um outro problema que você encontrou até na sede da prefeitura. Até na sede da prefeitura, estrutural. A secretária de Saúde, preocupadíssima com a situação do CAPS, com essa vistoria do governo federal, até com risco de nós perdermos o nosso CAPS. Perdemos recursos do governo federal. Eu imediatamente fiz uma ação com a iniciativa privada, a gente conseguiu recuperar o CAPS, né? Até foi feita uma pintura, enfim, recuperado. Tinha um problema de vazamento de água, infiltração de água, inclusive, eu tenho no meu celular aqui, Tony, está aqui no meu celular, eles abriram a parede, o cano com plástico dentro do cano, com um copo de plástico dentro do cano, uma coisa absurda, um serviço muito mal realizado, que parece que não houve supervisão quando esse serviço foi realizado. Melhoramos a estrutura física, mas a estrutura física não vai tirar as pessoas da rua. Nós não temos vaga, por exemplo, para um atendimento psicológico de forma rápida, muito menos psiquiatra. Não temos esses profissionais que nós gostaríamos. Paranaguá não tem uma clínica. Não tem para atender. Não tem para atender. Porque as pessoas confundem casa de recuperação. Não tem nada a ver com uma clínica. Não temos para atender. Hoje, exatamente hoje, muito interessante você me fazer essa pergunta. Eu saí do gabinete, eu acho que era, para ser exato assim, Tony, era 1h17, exatamente. Fui rapidamente na minha casa, pegar o meu netinho, porque o pai dele está viajando a trabalho, pegar meu netinho para levar na escola, fui com minha filha, voltei em casa, cheguei 13h55, 14 horas eu tinha que estar numa empresa, uma visita hoje, que a empresa quer aumentar seus negócios, e nós estamos fazendo esse trabalho junto às empresas para gerar emprego para a cidade. E naquele tempo que eu fui ali, tomei uma canja, que ontem à noite a Patrícia fez uma canja, tomei rapidinho uma canja para não ficar sem nada e correr para a empresa e poder estar aqui no programa também. A Patrícia me falou, eu só não vou falar o nome, porque é um menino de menor, inclusive brincava na minha casa com meu filho, que a mãe estava desesperada, que ele está na UPA, amarrado, ele toma um tipo de medicação amarrado, e que ele está aguardando uma vaga num hospital para fazer um tratamento, porque não se consegue tratar, ela não consegue tratar ele em casa, porque ele foge, porque é uma situação muito delicada, muito complicada. Nós hoje não conseguimos dar esse amparo às famílias, às pessoas. Você pretende mudar essa história? Nós pretendemos mudar, Tony. Mas demanda tempo também. Mas demanda tempo por quê, Tony? Serviço público não é como na iniciativa privada. Hoje eu vejo aqui, Tony, esse estúdio, cara, isso aqui tá a coisa mais linda. Parabéns, né? Quem construiu, teve essa ideia brilhante, as cores, está tudo muito perfeito, muito bonito. Acho que quem está vendo na tela, ela está percebendo isso, né? Parabéns mesmo a toda a equipe. Aí, parabéns aí ao Gilmar, a toda a equipe, é fera mesmo, está muito bacana. Mas aqui, Tony, o Gilmar disse, eu quero uma mesa amarela. Vai lá e compra uma mesa amarela. Exato. Na iniciativa privada. No serviço público, nós temos que passar por um processo licitatório. Esse processo licitatório, ele é público, ele tem que ter um termo de referência dizendo que tipo de mesa você quer, a cor que você quer, se tem borracha embaixo, se não tem, se tem rodinha, como que é essa rodinha, todos os detalhes para você poder, a empresa que vencer a licitação, poder fornecer o equipamento para você. E muitas vezes não é aquilo que você deseja. Para você fazer uma contratação é algo muito burocrático, muito lento. E nós ainda, Tony, estamos fazendo uma avaliação. Isso está passando pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria
que era assistência social, e nós mudamos o nome para a Secretaria da Família, Cidadania e Desenvolvimento Social, que é a secretária Carol, uma pessoa espetacular, faz um trabalho brilhante lá na secretaria. Inclusive, hoje de manhã, às 7h30 da manhã, teve uma abordagem em pessoas em situação de rua. Eu estaria participando, mas um amigo ligado ao Partido Republicanos queria trazer o dono da Multiloja aqui para conversar comigo, e eu só tinha horário das 7h30 da manhã, ele veio às 7h30 da manhã. Hoje eu não pude participar da abordagem, mas na próxima vou estar presente, porque eu quero estar presente, acompanhando como isso está funcionando. Mas a gente precisa investir muito. Então nós estamos vendo, Tony, algumas frentes de trabalho para poder atuar nesse sentido. E vou dizer mais, Tony, eu não tenho vergonha de falar da minha vida, eu não tenho vergonha de dizer o que acontece com a minha vida. Eu tinha um problema muito grave com meu filho mais velho, há muitos anos atrás. Muito grave, um problema com dependência química. Às vezes as pessoas julgam, mas é falta de educação, falta de pai e de mãe. Não é falta de pai e de mãe em educação. Meu filho tem um transtorno. Na verdade, tem 3 tipos de transtorno. E esse tipo de transtorno leva o rapaz a álcool e drogas e leva a mulher para poder engravidar com o primeiro que está na frente dela, para poder afetar a figura do pai e da mãe. Foi muito difícil para nós conseguimos salvar a vida do nosso filho. Por quê? Porque não foi só eu e a Patrícia que trabalhamos nesse sentido. Fui eu, a Patrícia e toda a família do meu lado e a família do lado da Patrícia. A nossa igreja nos deu total auxílio para a gente poder também salvar a vida do nosso filho. Nosso filho está super bem, hoje está com 29 anos, isso aconteceu quando ele tinha 16 anos de idade. Foi missionário da igreja na região de Pernambuco durante 2 anos, servindo de forma voluntária. Voltou, está servindo na igreja, está noivo, está para casar, trabalha na CBL. Então, nós conseguimos uma história de sucesso. Mas, Tony, quantas famílias união, né? Não têm o apoio do poder público? O poder público precisa dar apoio, precisa trabalhar nesse sentido para resgatar essas pessoas que estão em situação de rua e na dependência química. E outro caso que também, às vezes, ao contrário do que você explicou, o problema realmente também está na família. Está na família, daí complica tudo. Sim. Nós vamos para um intervalo comercial, é rapidinho, já voltamos com o TonyCast. Estamos de volta agora com o TonyCast. Seguimos o nosso bate-papo aqui com o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos. Eu quero falar com você outra coisa, questão que eu não sei se você pensa como eu, mas todo final de temporada de verão sobra para Paranaguá. O que eu quero dizer com isso? Muitos andarilhos descem e vão para as praias, porque lá que está o foco, né? Lá está cheio de gente, lá eles conseguem o dinheiro deles e tal. Termina a temporada, para onde que eles vêm? Muitos vêm aqui para Paranaguá, porque a gente está vendo que aconteceu, aparentemente, acho que é isso, ou supostamente é isso, porque a cidade está tomada por moradores em situação de rua, e isso aumenta o índice de criminalidade. A gente tem visto aí casas arrombadas, motos roubadas a todo momento. Igrejas, a todo momento. O que poderia ser feito? Você vê dessa maneira também, que esse povo acaba vindo para cá e muitos não voltam, às vezes até por questão política. Até por interesse político, que uma vez me falaram, sabe o que acontece, Tony? Esse pessoal todo vem para cá e aí eles transformam em eleitor. Deixa ele jogado por aí, quando vier a eleição vai... E, Tony, é tanta situação. É mais ou menos isso também? É muita coisa, Tony, envolvida. E quero dizer mais. Tem municípios que colocam no transporte e levam lá para a cidade. E a cidade que não tem um trabalho de poder identificar quem são essas pessoas que estão em situação de rua e não tem um trabalho de oferecer o apoio para essas pessoas retornarem para suas cidades ou oferecer um apoio para ajudar essas pessoas a saírem dessa condição de rua, aí eles acabam ficando aqui. E aqui, Tony, por conta do clima, que é muito bom, né? É muito bom. O inverno não é rigoroso, o povo é generoso. Avalia-se que um morador em situação de rua que trabalha aguardando o carro ou nos semáforos vai arrecadar em torno de R$2.000 por mês. Tem o Centro Pop,
aqui em Paranaguá, onde vai para o Centro Pop. Aí é que tá. Será que não tem que divulgar mais o telefone do Centro Pop? Não, mas, Tony, o Centro Pop, ele faz um trabalho onde você vai no Centro Pop, ou você mas pode... eles vão resgatar também, né? Vão resgatar, onde Se você ligar. pode ir lá, você pode se alimentar, fazer a barba, cortar o cabelo, tomar um banho, se alimentar, mas depois ele volta para a rua. Então, esse trabalho não atinge o objetivo que tem que atingir, que é você dar a oportunidade para essa pessoa poder se tratar. Eu vou só trazer para você uma experiência de Jaraguá do Sul. Quando terminou a eleição para deputado, antes da eleição a prefeito, eu acho que eu já falei no programa, inclusive contigo, de que eu visitei várias cidades de Santa Catarina e do estado do Paraná com o objetivo de entender como que algumas políticas funcionam nessas cidades e aqui não. Jaraguá do Sul, quando nós chegamos, demos uma volta na cidade, quem nos recebeu foi a secretária de Educação e depois tínhamos a agenda com o prefeito. Na agenda com a secretária de Educação, nós percebemos na volta na rua que não encontramos um morador em situação de rua. E aí desperta a curiosidade. Claro. E eu perguntei por que não tinha um morador em situação de rua. Ela disse porque nós temos uma política diferente, nós temos uma casa de passagem, onde as pessoas são convidadas a ir para a casa de passagem. Durante 3 meses, 90 dias, elas vão receber todo o apoio do poder público, inclusive capacitação, que eles têm parceria com empresas, para que se dê a oportunidade no mercado de trabalho. E aquelas, é claro, que desejam voltar para suas cidades, eles encaminham para suas cidades. É um trabalho completo, não é só o trabalho que o Centro Pop faz, é um trabalho de casa de passagem, onde tem um alojamento, onde ela fica, onde tem todo o Temos atendimento. Que crescer nesse sentido. Exatamente, Tony. É um objetivo nosso, mas ainda para início de gestão é muito difícil a gente poder, por conta das questões... Nós temos um caso aqui em Paranaguá que acabou causando um pouco de revolta, mas cai dentro daquele direito de ir e vir, que é aquela moça que está debaixo de uma marquise, grávida novamente, para ganhar o filho, se é que já não ganhou, e ela se recusa a sair dali, ela abandonou a família com filhos, né, com 4, 5 filhos com o marido dela, ela em Alexandra, ela abandonou para ir morar na rua. Na rua ela se apaixonou por um morador de rua. E já está no 2º ou 3º filho com ela. E aí que o resgate já esteve tentando e não consegue porque ela se recusa, ela não quer. E aí fica difícil também, porque a pessoa tem que querer, né? Você não pode chegar lá e tirar, não, você está grávida, eu vou te tirar daqui, vou te recolher. Não tem como. É difícil. Não tem legislação que permita você fazer esse é um trabalho difícil. Uma ação, a não ser que a pessoa tenha o desejo de mudar. Por isso que esse trabalho de abordagem ele tem que ser constante. Até que você possa convencer a pessoa de que ela pode ter uma oportunidade de poder mudar de vida. Então, o trabalho de abordagem diariamente é muito importante, como foi feito hoje pela manhã, pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. O nosso tempo está passando meio rápido, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Com relação a isso, a gente passa, então, uma questão da segurança pública, né? A gente tem problemas graves aqui que estava falando, e a decorrência disso é o que tem acontecido aí, por tudo já o que nós colocamos aqui. Você tem investido também na Guarda Civil, e existe um trabalho que eu acho que passa a ser feito mais perto. Nós temos um problema grave na rua Pêssego Júnior. Gravíssimo. Naquela região ali da rodoviária, até um homicídio já aconteceu, onde era um hotel ali que foi fechado. E depois foi fechada a pensão, tradicional pensão aqui de Paranaguá. Quando achou esse problema vai ser resolvido, ele foi transferido, mudou de endereço. E agora, Adriano? Tony, o que eu te disse, o trabalho de abordagem tem que ser constante. Esse trabalho de abordagem tem que ser em conjunto. Tem criminosos, tem que ser em conjunto com a Guarda Civil Municipal, tem que buscar saber quem são as pessoas, fazer uma investigação ali no momento para saber se a pessoa tem mandato de prisão ou se ela tem passagem pela polícia. Então, todo um trabalho que nós estamos construindo, porque, Tony, com todo respeito a quem estava na gestão, nós não tivemos transição. Quando você não tem transição, você entra... Até entrar no trilho, né? No trilho é muito difícil. É como se você entrasse numa casa à noite sem energia elétrica.
É verdade. Você não consegue saber para onde você vai. Então, se tornou difícil para nós. Mas hoje eu posso dizer que hoje nós estamos assim, já conseguindo entender como funcionam os processos no município. Essa foi uma fase de adaptação. Adaptação, que é natural. 100 dias, né? Que é natural, Tony. É natural nos 100 primeiros dias. Nos adaptamos e tem mais. Não foi só uma adaptação, foi uma construção. E eu vou dizer que tipo de construção, Tony. Você me fez a pergunta no início, não respondi dos 100 dias, mas me permita responder. Eu já venho um trabalho de construção com o governo do Estado há muito tempo. Quando eu falava nos debates que eu tinha um ótimo relacionamento com o governador, o outro candidato dizia, mas como? Ele é do meu partido, ele fica meio ciumento, né, por conta disso. Né? Eu falava, parte de ter ciúme do governador, o governador é de todos, e é de todos. E a gente tem esse trabalho muito bem consolidado com o governador em especial, com o vice-governador da Arcipiana, com os secretários de Estado, com deputados estaduais e deputados federais. Eu ainda não posso anunciar, mas tem muito deputado aportando recursos, resolvendo problemas nossos com recursos do Estado, porque nós estamos indo buscar. O governador, claro, com todo o carinho que ele tem pelo litoral, tem demonstrado com obras. Muito com obras. É na prática, não é na fala. É na prática. O governador adora o litoral. Quando eu falo litoral, porque é o litoral. Sim. Tem obras espalhadas por todo o litoral. E Paranaguá... Inclusive Paranaguá com a revitalização que da vem por aí. Orla, que é uma obra que vai mudar Paranaguá no setor do turismo. Vai trazer de volta aos parnanguaras ou às pessoas que moram em Paranaguá, que têm Paranaguá no coração, um sentimento de que orgulho morar em Paranaguá com uma obra fantástica dessa. Vai alterar o nome da praça? Ah, Tony, daí não é comigo, é a Câmara Municipal que está cuidando disso. Porque é o que se fala. Foi né? uma... Vai voltar a ser praça de eventos. Foi uma... Não me recordo, foi o vereador Edilson que fez a proposição, mas aí a Câmara, eu não me envolvo na Câmara, né, Tony? Eu respeito a Câmara como um todo, é um poder importantíssimo. Eu fui vereador, respeito demais a Câmara Municipal, mas é um assunto para eles discutirem lá, né? O teu relacionamento com a base tá legal? Com a Câmara como um todo é muito boa. Outra coisa, eu tô apurando aqui agora. Não, mas eu não terminei, Tony. Então deixa eu falar. É que o Tony fala sempre no programa a todo momento. Eu tô olhando o cronômetro aqui, tô ficando desesperado. Não, Tony, é que é importante a gente falar que nós recuperamos, a depuradora de Ossos está fechada há 5 anos. Verdade. Nós recuperamos em dias, um trabalho do secretário Márcio Vega. Nós, Tony, conseguimos o novo mercado do peixe com o governo do Estado. A deputada Flávia Francischini e o Escrocaro tiveram uma reunião de trabalho... É parceira do litoral. Sim, muito parceira, a deputada Flávia Francischini, estiveram conosco no gabinete. Eu chamei algo que muito difícil de acontecer no país. Eu chamei os permissionários que têm os boxes no mercado do peixe para eles aprovarem o projeto. Gostaram? Gostaram, aprovaram. Claro, se alguém pudesse, se todo mundo pudesse dar uma melhoradinha, é normal, natural, cada um tem um olhar. Claro. Mas nós tínhamos a equipe técnica, né? Lá do IAT, ali na reunião, e aprovaram. Então, a Paranaguá de Todos, quando a gente fala, é a participação de todos, e nós conseguimos isso. Nós já fizemos o projeto da Conselheiro Sinimbu. Nós já temos o projeto de revitalização da Praça Fernando Amaro e da Praça dos Leões. Poxa, a nossa equipe de planejamento e gestão está terminando o projeto da Praça Ciro Abalém. Inclusive, nós tivemos pela manhã com a equipe para conhecer... Vai dar outra cara para a cidade. O projeto de revitalização aqui desse terminal horroroso de transporte coletivo. Estamos trabalhando a questão da drenagem, que tivemos 4 alagamentos que... A população acaba perdendo tudo. Um trabalho junto com a Universidade Federal do Paraná. Nós estamos fazendo um trabalho de um projeto. Nós temos um projeto de asfaltamento para levar para todos os bairros da cidade. Já fizemos 4 quilômetros de asfalto em 100 dias. Nós estamos atendendo, Tony, aquelas comunidades que você conhece muito bem, porque o pessoal da imprensa conhece a cidade como um todo. Você conhece muito bem, que é Vila das Torres, Sim. Rio da Vaca, Jacarandá 2, Jardim Social, Jardim Paraná, Vila Santa Maria, tudo o que nós estamos fazendo, nós estamos dando dignidade para essa população. Isso é muito importante. Não podemos colocar asfalto
porque não são bairros regulares, mas nós estamos colocando fresa de asfalto, jogando bica corrida, passando água depois para compactar, passando rolo. Agora você pode transitar nesses bairros, é dignidade. Então, eu estou muito feliz com esses 100 dias, dos avanços que nós fizemos, e tem muita coisa boa, Tony, que vai acontecer em Paranaguá. Agora sou eu que quero falar. Fala, Tony, fala. Quero comecei a olhar no relógio também. É o seguinte, vamos falar um pouco sobre trânsito. A cidade de Paranaguá é um caos. Nós chegamos num momento de colapso no trânsito de Paranaguá. Você não tem opção pela Ayrton Senna. Certo. Taxistas estão desesperados porque eles não conseguem trabalhar. Os aplicativos também. Nós temos problema na Bento Munhoz da Rocha gravíssimo. Neto, na Bento Rocha, na Domingos Peneda. A pergunta que eu quero fazer aqui, um comentário para você falar tudo. Pergunta: você tem intenção de fazer binário para desafogar essas áreas? Por exemplo, a Domingos Peneda num sentido, a Bento Munhoz da Rocha Neto, o prolongamento dela para cá. Quando para um ônibus, para tudo. É uma confusão generalizada. Precisa melhorar bastante isso. Muito. Uma outra questão que também eu acho importante, que muita gente fala, é essas questões de toda hora na Bento Munhoz da Rocha Neto, você para entrar à esquerda. Em grandes cidades... Não, você tem que fazer o contorno. Tem que fazer um canteiro central, que acho que é a opinião, porque a pessoa tem que ir até um determinado... E aí, eu estou te falando tudo isso para você falar, para a gente ganhar tempo lá. Certo. Rotatória. Por que rotatória? Em toda a cidade é solução e aqui não deu certo. A prova disso é a Avenida JK, por exemplo, em Matinhos. Ela foi construída lá meia dúzia de rotatória que desafoga. E aqui, mas na JK eles têm a marginalzinha ali que ajuda bastante. Que aqui precisa também, digamos, na Ayrton Senna. Vamos ter coisas que foram prometidas ao longo de todos os 18 anos em Paranaguá. Escuto isso e nunca vi sair do papel. Eu queria que você falasse sobre essas questões. Tem intenção de binário? Tem intenção de rotatória? O que é que se pretende fazer para desafogar um pouco o trânsito que já é amarrado aqui, que não tem muita solução à área central? Vamos por partes então, Tony. Primeiro, eu vou falar de algo que incomoda demais a população. Nós temos uma avenida importantíssima chamada Roque Vernalha. Isso. Super importante para a cidade, onde o trem trava a cidade como um todo. Trava completamente a cidade. Nós já temos algumas sugestões de projetos que estamos avaliando. Estamos fazendo um estudo para ver qual é a melhor opção pela Roque Vernalha. Se é a trincheira, se é viaduto ou se é alça. Isso. Ou se é alça de acesso. Estamos avaliando e nós estamos enfrentando essa dificuldade. Que é criada pela passagem de trem, que é um transporte importantíssimo para Paranaguá. Não tem como se livrar de trem em caminhão. Não, é importantíssimo porque traz a mercadoria, movimenta a mão de obra, gera emprego, gera receita para o município. Isso é fato. Movimenta a cidade. Nós temos que encontrar a solução. Estamos, assim, caminhando muito bem nesse sentido, é o que eu posso dizer para você, muito bem mesmo. Esse é um ponto. Temos outro gargalo. Lá na ponte do Rio Emboguaçu, onde passa ali da Vila Guarani para a região do Jardim Iguaçu, Santa Helena, Jardim Figueira e Vila Marinho. Aquela ponte é estreita. Aquela ponte, se acontece qualquer tipo de acidente ali, seja da menor gravidade que tenha, ou quebra um veículo ali, para tudo. Para tudo. E no tempo de safra mesmo, a gente sabe que acaba prejudicando toda aquela população. Estamos trabalhando também por uma solução para aquela região junto com a IPR. Vamos para Ayrton Senna. Nós tivemos 4 reuniões em Curitiba com a IPR e eles tiveram 2 aqui em Paranaguá nesse pouco tempo. Quando eu falo 4 lá e 2 aqui, depois que nós assumimos, eles tiveram 2 aqui. Mas nós tivemos, antes de assumirmos, 2 lá e depois 2 quando nós assumimos. Então, já tivemos 6 reuniões com a IPR, conhecemos a intenção do projeto que eles vão apresentar para Ayrton Senna e o cronograma de obras é que até fevereiro de 2028 entregue a obra da Ayrton Senna com as marginais, com os diamantes que eles chamam, que são os viadutos, com as interseções, para realmente destravar o trânsito ali naquela região. Claro, o apoio político tem sido fundamental. E a questão política
é uma questão que você tem que entender para realizar. E nós temos muito apoio político do governo do estado, por isso que está caminhando muito bem. Bento Munhoz da Rocha Neto, né? Belmiro Sebastião Marques, que Você são... é favorável ao binário? Tony, nós não levantamos o estudo ainda. Certo. E como eu não sou especialista da área... Seria favorável? Eu acho que o binário tem sido solução em outras cidades. Né? Tem sido solução em outras cidades, mas nós estamos levantando isso num processo licitatório, uma empresa especializada para fazer o trânsito fluir naquela região e poder dar sugestões de binários, dessas proibições de você estar na Bento Munhoz da Rocha Neto e todo mundo virar à esquerda. Você para o trânsito. Para todo mundo. Para totalmente. Nas cidades inteligentes, nós temos os semáforos inteligentes, os nossos não são inteligentes aqui, são totalmente desinteligentes, não conhecem nada dos nossos semáforos, não se conversam. Nós temos que ter pensar nesses semáforos inteligentes, estamos trabalhando nesse sentido, e fazer as interseções, ou seja, vamos falar de quadrado, né? Você não entra à esquerda, você entra à direita, faz esse contorno e no semáforo ali você atravessa e vai embora e diminui o número de acidentes, você não faz fila. Então, Canteiro Central, você é a favor? Canteiro Central, é o que eu te disse, Tony. Tinha um canteiro central na Roque Vernalha. Esse canteiro central da Roque Vernalha, com a recuperação da Roque Vernalha, foi retirado. Então, é difícil dizer para você se eu sou a favor ou sou contra, porque eu não sou especialista da área, mas nós temos conversado com muitos especialistas, mas estamos num processo licitatório para que uma empresa que tenha esse know-how esteja conosco para nos ajudar a encontrar soluções para o trânsito de Paranaguá. Isso, em muito breve, nós teremos aqui na cidade. Nós vamos para um intervalo comercial e já voltamos com o TonyCast. Até já! Procurar o prefeito mais uma outra. Atenção, produção, hein? Daqui uns dias temos que trazer o Adriano de novo. Por favor. Porque aqui eu tinha vários, mas eu perguntei a maioria das questões que eu queria e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Vou enxergar bastante aí, produção. É o TAP. Pô, Tony, esse é um assunto... Isso é uma coisa bacana, hein? É sensacional, Tony. Tony, eu estou muito feliz com a movimentação que está no gabinete depois que nós acabamos com essa trava, Tony. Acabamos com a trava, Tony. Veja só. Temos 5 minutos, Tony. Estou ali na plaquinha, 5 minutos. Tony, que bom que eu tenho 5 minutos para falar sobre a TAP. Na gestão passada, foi criado o termo de anuência prévia, uma espécie de licenciamento municipal. Só que não tem sentido o empreendimento, o empreendedor fazer um licenciamento municipal, não é um licenciamento, mas uma espécie de licenciamento municipal, para depois ter que fazer o licenciamento de fato do Estado. É um retrabalho, é um custo adicional para um empreendimento, é tempo que se perde. Nós chegamos no gabinete e tinha a TAP de 2022. Nós estamos em 2025. Qual é o empreendedor que vai esperar 3, 4 anos para conseguir uma TAP? O resultado disso é que... Qual é? Veio empresas grandes. Exatamente, Tony. O que nós fizemos? E esse é um compromisso de campanha. Nós mandamos uma mensagem para a Câmara Municipal e eu fiz questão, Tony, porque eu não tenho vaidade nenhuma, eu tenho compromisso com a cidade. Peguei esse projeto, fui até a Câmara Municipal, entreguei nas mãos do presidente da Câmara, o doutor Adalberto. Protocolamos. Foi lido numa sessão, teve tempo hábil para os vereadores poderem analisar e depois votarem de forma unânime pelo enterro desse instrumento que atrapalhava o desenvolvimento de Paranaguá. O resultado foi imediato. Fantástico. Nós entregamos o alvará definitivo para a Van e Bavaresco. Só disso são 500 empregos. São 500 empregos. Hoje, já vou dizer, Beto, novidade, hein? O alvará do Bavaresco, da Samuel Pires de Melo, foi assinado hoje pela nossa equipe do urbanismo. Eu vou fazer a entrega aí para você, Beto. Foi hoje. É mais emprego, é um novo mercado moderno, estacionamento subterrâneo, uma obra fantástica. Beleza, na Samuel Pires de Melo. Nós tivemos a visita da Coamo. Que é aquele que está lá
Roque Vernalha, que vai mudar de endereço. Para Samuel Pires Melo, para Antiga Pepa. Isso mesmo. Nós tivemos duas visitas da Coamo, trabalhamos rápido com a Câmara Municipal para fazer uma desafetação. Já fizemos, eu sancionei ontem essa desafetação. Agora a Coamo vai poder fazer o seu biodiesel aqui. São mais 80 empregos diretos. Nós tivemos conversa com outras empresas. Ontem, por exemplo, nós recebemos a Euroquem Heringer, que vai voltar a se instalar em Paranaguá, que tem um processo também na Prefeitura de EIVE, que nós estamos tratando desse processo. Mas é assim, Tony, não tem mais TAP, não tem mais impedimento e não tem uma outra coisa importante, Tony. Muito bom. Não tem mais uma outra coisa importante que eu quero dizer para você, antes de você me cortar. Não. Tony, agora os empresários são tratados como deve ser, com respeito. E nós teremos o tapete vermelho para que eles possam vir para Paranaguá para gerar empregos na cidade. Isso é importante, porque tem muita gente desempregada. Tem, Tony. Agora, por outro lado, o povo também, me desculpa, puxãozinho de orelha no povo. Precisa fazer um cursinho de qualificação. Calma, Tony, coisa assim. Posso completar? Pode. Eu estive na Intermodal. Nós dois temos que ter 2 horas. Estive na Intermodal. Conversei com o Rafael da TCP. Eles pretendem abrir mais 100 vagas. Já falei, Rafael, nós temos um projeto da Secretaria de Trabalho, Emprego e Serviços que nós precisamos saber qual é a mão de obra que você necessita, nós vamos qualificar. Na conversa com o Euroquem Heringer, dos 150 empregos, conversamos com eles, fizemos uma parceria, nós podemos qualificar a mão de obra. Vamos conversar com a Van, porque eu sei o tipo de atendimento que a Van tem, mas nós precisamos também qualificar a nossa população, porque qualificando, recebendo um certificado da Prefeitura, está apto para poder conseguir aquele emprego. Então nós vamos fazer esse trabalho, Tony. Parabéns. Obrigado. Já quero até te agradecer pela entrevista. Pode, acho que rápido. Futuramente nós vamos ter uma outra conversa contigo. Eu quero que você dê uma olhadinha se você gosta disso aqui. Enquanto isso, na reta final, eu quero saber, o Adriano Ramos, criança, do que você gostava de brincar? Não vale falar de médico. Eu gostava de brincar de médico com a minha prima, levei um cacete do meu tio. Pô, que bacana, né? Você brincava com... Uns falam cetra, bodoque... Você brincava com isso? Brincava muito pouco disso. Eu brincava mais de mãe-baleia, de mãe de pega, caçador, de queimada, bicicleta, futebol. Que essa piazada aí não sabe o que é isso, mas é futebol ainda, mais ou menos. Eu posso fazer uma brincadeira contigo? Claro. Você quer o copinho do café? Eu não dou o café, mas eu vou levar o copinho de café, claro. Vou tomar chá aqui. Então você tem que falar. Você sabe falar na língua do P? Claro. A minha mãe, que conversava com meu pai na língua do P para eu e minha irmã não entender. Chegou um momento que eles falavam tanto, já contei essa história, chegava um momento que eles falavam tanto na língua do P que eu entendia tudo que eles estavam falando, né? Acabou a brincadeira. Então eu quero saber, fale o teu nome na língua do P. Pmeu, Penó, PME, PE, PA, vai. PA, PD, PR, PI, PA, PN, PO. Olha! Muito Ganhei a canequinha? Ganhou! Vai tomar cafezinho. Chá. Chá? Eu tomo café. Ah, é verdade? Chazinho. Tá, você tá certo com o preço do café. Então tá bom, Adriano. Muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Tá bom? Na próxima aí a gente vai ver se negociamos 2 horas de programa. Tá bom. Tony, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conversar com todos vocês através do Tonicast. E eu desejo, Tony, muito sucesso. Sucesso mesmo. E tenho certeza que vai ser um sucesso. A população vai adorar esse programa. Muito obrigado. Começamos bem, eu acho. A gente vai ficando por aqui. E o Tonicast agora é uma companhia para você a mais, um programa a mais para você aqui na TVCI de segunda a sexta-feira. Muito obrigado a todos. Tchau. Beleza, gente?